Olá pessoal, e vamos seguindo com o nosso curso de projeto de construção de estradas. E na aula de hoje eu quero estar apresentando, conforme já foi predito, algumas formas de utilizar a equação transcendental para o comprimento da circunferência, colocada na aula passada, e com essa equação encontrar as coordenadas cartesianas que vão definir o estaqueamento para essa curva circular. Bom, recapitulando rapidamente, a aula passada eu apresentei a vocês os modelos propostos para a tabela de locação de nossas curvas. Então, nós já sabemos que precisaremos aí para cada curva composta, que são formadas pelo ramo de transição e pelo trecho circular, nós precisaremos de duas tabelas. Uma tabela que vai contemplar justamente o ramo de transição da espiral e a outra que vai contemplar a locação do trecho circular. Lembrando da curva, composta por trecho de transição e trecho circular. Também ficou definido que não precisaremos construir uma tabela para cada ramo de transição. Vejam que nesse caso, cada curva, no caso a primeira curva é essa, ela possui um ramo de transição, trecho circular e um ramo de transição simétrico ao primeiro. Então basta construir a tabela de locação para o primeiro ramo e a tabela de locação para o trecho circular. Pois bem, sobre a construção do ramo de transição, as equações, nós utilizamos dessas equações e não há grandes problemas em utilizá-las, basta então, elas são nossas ferramentas e então calculando, executando uma rotina de cálculo, onde os ângulos são calculados, de transição são calculados de estaca para estaca, e jogando esses ângulos nesses espaçamentos, eu obtenho as coordenadas. Então assim foi feito para construirmos a tabela de locação da curva 1, conforme foi definida a aula anterior. O problema era a curva de circular. Então, eu até comentei, utilizei a expressão do avesso. Eu formatei uma equação que define o trecho do comprimento circular e ele está em função da coordenada da abscissa x. Eu não consigo, vejam a diferença, eu não consigo, numa equação transcendental como essa, deixar o x em função do comprimento, como eu consigo aqui para a transição, como eu tenho essa possibilidade. Então, o que faremos é utilizar duas possibilidades de cálculo, já utilizando equipamentos modernos, como um programa de computador, o Excel, ou uma calculadora. Eu quero começar então mostrando a opção com a calculadora, e eu vou utilizar que eu tenho em mãos. Eu acredito que muitos de vocês também haverão de ter uma calculadora HP. Tanto esse modelo da foto, esse modelo mais antigo, hoje já tem as calculadoras mais modernas com a função touch, mas acredito que o processo é muito parecido. E para você também que não tem essa calculadora, também não se preocupe, você poderá utilizar o Excel do seu computador para desenvolver e chegar nesses valores. Eu deixo aqui, eu não vou nem chamar de tutorial, mas um pequeno roteiro, onde eu oriento como utilizar a calculadora, a HP, para que a gente possa então, usando do avesso essa equação transcendental, a gente possa então calcular as coordenadas de x ao longo da variação da curva. Bom, a primeira coisa que deve ser feita, e isso eu acredito que alguns já conhecem, já fazem, outros não, mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar na memória da calculadora essa equação. Eu preciso colocar essa equação na memória da calculadora. Para quem nunca fez isso, eu não vou dar grandes detalhes sobre isso. Você encontra essa informação facilmente até no próprio... Se você pesquisar, uma pesquisa rápida, você consegue encontrar diversas explicações sobre como inserir fórmula. Embora eu acredite que apenas com o que eu vou mostrar aqui, mesmo indo direto ao ponto, você já terá, mesmo que nunca tenha feito isso, condições de fazer a inserção dessa fórmula e poder utilizar. E é claro, você, se nunca se você tem essa calculadora e nunca utilizou para colocar uma fórmula na memória, você pode fazer isso com todas as fórmulas que você quiser
inclusive as que já foram colocadas aqui ao longo do curso. Bom, eu deixo aqui, então, o formato de entrada dessa fórmula na calculadora. A primeira coisa que deve ser feita para colocá-la é o modo, ela deve estar, então, no modo RPN, então isso deve ser alterado. Caso ela esteja no modo algébrico, devemos alterar para RPN. Para isso, para colocar a fórmula em sua memória. E depois também, já para não acontecer um possível erro de cálculo, inclusive nessa foto que eu peguei para ilustrar o roteiro, aqui está em radiano, mas apenas na foto, eu preciso deixar esse ângulo em graus, no formato graus, ela está formatada para graus, então degrees, eu vou utilizar essa opção dentre as 3 possíveis. E colocado ela em RPN nesse modelo de degrees, agora você pode inserir a fórmula em sua calculadora. Eu já estou com ela na memória da calculadora. O procedimento para quem vai colocar é bem simples. Você pode utilizar o equation. Então, com o botão laranja, eu aciono a função de equation. E aqui eu consigo editar essa fórmula. Então, eu deixei até a foto para ilustrar a cara que ela vai ter. Com o alfa, eu consigo acionar as letras. E eu vou, então, respeitando as funções dos botões, eu vou inserindo a fórmula. Vejam, então, não é nada muito complexo. Então, eu vou editar essa fórmula, ela vai terminar com essa característica. Tá? Eu vou editá-la toda aqui. E após fazer isso, eu vou entrar eu vou dar um Enter, entrar essa equação. Eu entro a equação, no caso aqui eu não vou colocar que ela já está na memória, e ela vai aparecer como está aparecendo aqui. E depois que ela aparecer, eu ainda vou editar, agora não precisa ir em equation de novo, então ela vai aparecer aqui no visor da tela. Esse botão do equation, a primeira função dele é essa aspas. Então com essa aspas eu vou dar um nome para a minha equação. Quando eu clicar aqui, eu teria a equação acima, aqui eu apaguei, eu não deixei, que já está na memória, já coloquei, a equação estará acima, como vocês podem ver, e agora eu vou editar um nome. Então, no caso, eu utilizei t.c, trecho circular, mas você pode colocar o nome por escrito, por extenso, se quiser. Tá? Eu colocaria um nome, e após colocar esse nome, essa função, esse botão STO, ele insere a fórmula na memória. Então, após a fórmula estaria acima, o nome embaixo, e ao teclar em STO, eu vou então inserir essa equação dentro da memória da calculadora. Uma vez feito isso, eu posso já acioná-la. Eu posso até tirar do modo agora de RPN, mas não tem necessidade também. Eu posso acionar a fórmula. Ela vai estar aqui na função vermelha, no botão 7. Então, vermelho 7. Eu vou para Solve Equation, solução de equações. E aqui eu, no caso, já tenho a minha fórmula na memória. Pela primeira vez ela vai aparecer aqui a equação, vejam, ela vai aparecer e você dá um OK para acioná-la. Ela aparece. E agora basta eu utilizar ela, como eu disse, do avesso para calcular o que eu preciso. Aqui eu também deixo 2 fotos nesse memorial e 2 momentos do meu trecho circular. A tabela, vejam, eu peguei aqui na tabela, vamos fazer aqui se eu quero, por exemplo, achar o x quando o comprimento é 15,92. Sobre os comprimentos, nós definimos como procede o cálculo, que é de 20 em 20 metros, com exceção da primeira para a próxima estaca e da penúltima para a última. A diferença está nesses pontos, do mais de 20 em 20 metros. E agora, se eu quero, por exemplo, calcular o x em 15,92, basta eu
editar esses valores. Então, por exemplo, eu posso aqui trocar o valor aqui do comprimento. No caso já estava para 15,92, mas se eu estivesse colocando pela primeira vez. O raio, ele é 600, no caso é a minha curva 1. Ele vai se manter 600 para todos os cálculos. E quando o x ele vai estar vazio, no caso ele já tem um valor porque eu já havia calculado, ele vai estar vazio aqui. E quando você clica em Solve, ele resolve te dar um valor de x. Eu vou pegar aqui a estaca um outro comprimento, por exemplo, 135,92. Basta eu editar. E pedir para resolver em x. Vejam, 134,76 seria aqui o x na estaca 34. Então eu vou fazer esse procedimento utilizando a calculadora para todos esses itens, para cada estaca. E ao fazer isso, aqui eu deixo como já disse, duas fotos. Olha só o cálculo para 115 e para 635, os valores obtidos. Ao fazer isso, então, eu posso preencher a tabela. Veja, inclusive, que em 135 eu tenho justamente os 134,76 que eu obtive com a calculadora. Tá? Então, com a calculadora seria isso. Colocar na memória e utilizá-la desse formato, do avesso. Porque eu digo do avesso porque eu coloco o comprimento, o raio, e peço para encontrar um x que me retorne aquele comprimento. E ela consegue com sua memória fazer isso. Os valores de y, eu tenho a fórmula isolada em função de y, então não tenho grandes problemas para calcular. Vejo aqui que essa é a fórmula em função de y. Então basta aqui eu colocar 600 ao quadrado, e ir variando os valores de x que eu obtive. Também deixo aqui dois exemplos de cálculo. Olha só, por exemplo, quando o x é 115,2, olha só como fica a minha fórmula. Eu tenho esse y aproximado. Quando o x é 523,37, quanto mais casas eu trabalhar, maior vai ser a aproximação. Eu tenho esse y 316,61. Então assim eu poderia proceder para calcular os valores de y. Então essa seria uma forma de fazer. E assim eu consigo preencher a minha tabela e ter aqui as coordenadas. Utilizando o HP seria assim. Uma outra forma que eu posso utilizar é com o Excel. E para mostrar como posso utilizar com o Excel, eu vou aqui mostrar já um formato. Inclusive, eu quero proporcionar a vocês, talvez para poupar um pouco de trabalho, eu vou proporcionar a vocês isso que eu estou mostrando aqui na aula. Eu vou deixar disponível para vocês terem acesso, inclusive as fórmulas já adentradas nas tabelas. Mas essa estrutura do Excel é que eu vou utilizar, que eu utilizei para construir as tabelas de locação para as curvas, para as três curvas. Então aqui vocês estão vendo, olha, o Excel inicialmente aberto aqui no formato normal. Depois eu posso deixar ele até em página, assim, olha só as tabelas. A curva 1 e a curva 2 de trecho circular e de transição. Aliás, a curva 1, o ramo de transição e o trecho circular em página. O procedimento é bem simples, então eu construo uma tabela para a curva de transição e, indo por partes aqui, as fórmulas para transição que já foram vistas, eu até deixei elas aqui só para fazer o paralelo com o que eu vou mostrar na tabela, eu posso automatizar com o Excel. Então vejam que aqui eu preenchi de forma manual mesmo, aliás, eu digitalizei isso, item a item, no formato de texto. Aqui eu também digitei de forma manual os comprimentos ao longo do trecho de transição. E os valores de x e y, eu utilizei essa formulação para transição. Para quem não é muito habituado a inserir grandes fórmulas no Excel, talvez seja um pouco trabalhoso. Então por isso que eu quero até disponibilizar esse arquivo para vocês. Vejam que quando aqui eu clico em x, eu tenho essa fórmula. E ela nada mais parece confusa, estranha, colocada de forma linear assim, mas ela nada mais é do que essa aqui. Ela é isso aqui. Tá? É o cálculo do x. O que eu fiz foi embutir
Ao invés de colocar uma coluna para o ângulo, eu embuti a igualdade do ângulo aqui dentro, então ela ficou extensa. Eu fiz isso. E você pode notar que ela respeita os parâmetros de cálculo dessa minha curva. Vejam, por exemplo, que ao longo dela, eu tenho aqui esse 600 que aparece e esse 300 são respectivamente o raio, o 600, sempre que aparecer 600 aqui é o raio da curva, e o 300 é o comprimento de transição, é o LS. Então ele aparece aqui e aparece aqui. Mas a estrutura da fórmula é a mesma. Então, uma vez que eu entrei essa fórmula para a primeira célula, que está em função do comprimento, do raio de curvatura e do comprimento de transição, e eu carrego essa fórmula para o restante da coluna, ela vai, não tem que calcular um a um, ela vai desenrolar os cálculos. Vejam, se eu não tivesse nenhum cálculo aqui, fiz o da primeira, com 2 cliques aqui eu tenho todos os cálculos da primeira coluna de x. Para o y eu fiz a mesma coisa, então o y eu utilizei essa fórmula, trocando o θ por a sua função com L, e o R e o LS. Também vejam que os 600 e o 300 são os valores referentes à minha curva. Quem vier a utilizar essas tabelas vai precisar fazer algumas alterações, dentre elas, modificar na fórmula cabeça de cada coluna dessa, modificar o raio de curvatura e o comprimento de transição. Então assim eu obtenho os valores para o ramo de transição, que vão definir o estaqueamento do ramo de transição. E agora, voltando à curva circular, como eu poderia então utilizar o Excel para fazer também esse cálculo do avesso? Eu também preciso começar inserindo essa fórmula dentro de uma célula do Excel, da célula em que eu vou definir as colunas do comprimento. Então vejam aqui, eu coloquei justamente essa fórmula. Ele está aqui, inclusive, olha, em função do meu raio de curvatura e do meu, aliás, aqui do raio de curvatura apenas. Em função de um x que eu ainda não tenho o valor definido. Ela está inserida aqui, como não tem o valor aqui, ela me deu um valor impossível aqui. Impossível divisão por zero. O que eu faço agora, uma vez que eu inseri essa fórmula, para a minha abscissa x, eu vou colocar inicialmente um valor qualquer aqui. Editar um valor qualquer. Vou colocar 1, tá? Sem me preocupar com o valor que eu preciso. Eu preciso encontrar um valor de x que me dê o comprimento nesse ponto. O comprimento eu sei que da estaca 27 mais 4,08 para 28, eu sei que é 15,92. Então eu tenho que obter aqui 15,92. Mas não vou ficar chutando isso. Né? Não vou ficar chutando isso. Então eu quero ir direto ao ponto, usar uma função que me dê essa possibilidade. E então o procedimento é esse. Nessa célula eu tenho que colocar um número qualquer. Vou colocar 1. Agora tanto faz também, eu não preciso deixar aqui essa célula selecionada. Eu posso estar em qualquer lugar da planilha. Tá? Eu vou até deixar fora dali para mostrar isso. Agora eu posso estar em cima da célula, não tem problema. Mas eu posso estar em qualquer lugar da planilha. Não é necessário estar aqui em cima da célula que eu acabei de colocar um valor numérico. Eu vou ativar uma função chamada atingir meta do Excel. Para atingir essa meta, para usar essa função, navegando pelas abas do Excel, eu tenho aqui a opção dados. Então, inicialmente eu vou entrar nessa opção. Dentro da opção dados, eu tenho aqui mais à direita uma opção chamada teste de hipóteses. E é aqui que eu vou encontrar a minha opção de atingir metas. Eu vou selecionar essa opção e ela me abre outras 3 subopções, dentre elas atingir meta. É essa opção que eu vou escolher. Então eu vou selecionar a opção atingir meta e uma janela se abrirá como essa. Nessa janela eu tenho 3 lacunas a serem preenchidas. A primeira lacuna pede para mim definir uma célula. A célula que eu vou definir é a célula do comprimento. Então eu vou ter que clicar aqui onde se encontra o meu comprimento. Assim. E aqui eu vou definir que valor que eu quero que esse comprimento atinja. Eu quero que ele atinja que valor? Atingir uma meta. A meta é o valor.
No caso, é 15,92. E agora, na minha terceira lacuna, eu quero alternar que célula para que essa célula atinja 15,92. Agora, então, eu clico na célula da coluna X. Quando eu dou OK, começa o cálculo, ele vai procurar e ele encontrou, né, o valor que me vai trazer esse comprimento. Nós já sabemos que a curva é bem próxima de seu início, o comprimento e a coordenada é praticamente a mesma coisa. Eu vou precisar, até daria para fazer uma automatização, criar uma macro, mas ficaria muito extenso esse procedimento. Então, para esse caso, como essa também é a maior curva, eu vou precisar executar esse cálculo de forma manual, 1 a 1. Então, aqui, agora, eu vou precisar arrastar essa fórmula para todas as células da minha coluna. Poderia ter feito isso antes, inclusive. Essa fórmula deverá ser arrastada. Tá? Então, ela está em todas. E agora eu vou atingindo as metas aqui em X. Eu vou fazer mais algumas para deixar bem evidente o procedimento. Eu vou colocar um número qualquer aqui. E eu vou, então, em teste de hipóteses, atingir meta. Eu tenho que sempre saber a célula. Não posso me equivocar em relação à célula que eu quero definir, que é sempre essa. Eu quero definir essa célula. Para que valor? Agora vejam que essa célula ela vai para 35,92. Então eu tenho que ir inserindo manualmente os comprimentos aqui. E alternando a célula da coluna X. Olha só. E eu vou proceder assim, com todos. Então é isso que eu vou desenvolver. Eu vou seguir realizando esse processo de cálculo para todas as minhas células de comprimento, até eu completar então a minha tabela. Vejam que no caso ela vai ficar assim. Vejam que aqui as fórmulas, é que essa eu já peguei apenas a cópia de valores, mas aqui eu tenho todos os valores de x. Uma vez que eu fiz isso, que eu defini, eu encontrei os comprimentos de x, seguindo esse atingir meta, eu posso também calcular os valores de y. Eu vou atingir todos os valores. E eu posso calcular os valores de y utilizando essa fórmula. E também já vai seguir inserida aqui. Ela está aqui, vejam. Eu deixei apenas aqui oculto em branco. Utilizando essa equação, eu consigo definir os valores para y e tenho as minhas tabelas de locação para a curva 1 completa. No meu caso, do projeto, eu acredito que no da maioria também, essa será a maior curva. Para mostrar o que eu estou dizendo aqui em relação às fórmulas, quem vier utilizar essas tabelas, e é importante aqui nesse ponto dizer que você pode ficar à vontade para desenvolver essas tabelas de modo totalmente manual, né? À vontade para isso. É possível, como foi dito, utilizando a calculadora e fazendo cada linha de cálculo dessa, também com uma calculadora é possível, mas você pode utilizar também tem como possibilidade de utilizar o Excel para a construção das planilhas. Veja a minha curva 2, já pronta também. É uma curva bem pequena, essa curva 2. Mas vejam que eu utilizei a mesma ideia. Olha, aqui, as mesmas fórmulas da transição passada, mas vejam o que eu disse. Que eu tenho o ramo de transição, o raio de curvatura, 490, e o LS 100. O que eu fiz foi copiar aquela fórmula, trazer ela para cá, mas alterar esses pequenos valores. E aí eu então adaptei para a minha curva 2. Fiz a mesma coisa com a ordenada y. E aqui também desenvolvi aquele procedimento.
Mas vejam que também agora, na fórmula do arco tangente, eu tenho o raio 490 e o LS 100. O que vocês terão que fazer é utilizar os seus valores de cálculo, as suas escolhas que foram tomadas no início do projeto para construir as curvas de vocês, as tabelas de locação. E por fim a curva 3, que também não é muito extensa, em que também no meu caso, vejam minhas escolhas, eu tenho um raio de 510 e um LS de 150. A formulação é exatamente a mesma. E aqui também se reflete isso, 510 e 150. O 150 não está aqui, mas 510. Então assim, essas tabelas podem ser úteis para quem achar prudente utilizá-las, quem achar que vale a pena. Você pode, é bem fácil de utilizá-las, você simplesmente pode amputar, pegar essa mesma forma que está aqui e tirar algumas linhas, alterar o estaqueamento, tirar ou acrescentar algumas linhas de acordo com o comprimento de suas tabelas, mas fica fácil utilizar as mesmas tabelas aí para adequar com os seus valores. Pode poupar bastante trabalho. Bom, pessoal, por hoje é isso. E com essa aula eu consigo aí basicamente que encerrar talvez a parte manual de cálculo. E a partir das próximas aulas a gente vai começar então a desenvolver o projeto, o desenho, a construção geométrica desse projeto. Então utilizando tudo que a gente calculou até agora, desde os resultados, parâmetros de cálculo iniciais até as tabelas de locação. Espero que tenham gostado da aula, espero que estejam gostando do curso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!